Graça e paz. A Epístola aos Hebreus foi escrita em grande parte para exortar cristãos professos a continuar caminhando com o Senhor. Alguns estavam sendo tentados a desistir, e o escritor bíblico adverte-os urgentemente às consequências terríveis que haveriam caso abandonassem a Cristo. Dentro desse contexto, nós somos exortados, no capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. O que está em vista aqui, obviamente, são as reuniões formais da comunidade. E o ponto é que a participação em tais reuniões não é somente o nosso dever, mas o nosso suporte, o meio pelo qual somos fortalecidos a continuar a nossa caminhada com o Senhor. O ajuntamento público do povo de Deus é um dos meios apontados pelo próprio Deus para nos guardar. Chamamos isso de um meio de graça. Colocando de uma forma simples, nos reunimos porque precisamos disso, é uma necessidade. Olha o que ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. O Warfield comenta que, ao ler isso, você pode quase ver o escritor bíblico como que rosnando quando escreve a última frase, como é costume de alguns. Quem são essas pessoas tão fortes e tão supremamente santas que não precisam desse meio de graça, que não precisam de uma reunião comunitária, que não precisam de uma coinonia, que não precisam serem fortalecidas junto aos seus irmãos? Porque esse meio de graça foi divinamente designado. Elas são realmente tão fortes, tão seguras, tão maduras, que não precisam da adoração comunitária, do ministério comum da palavra de Deus, que Deus designou para eles. Quanta arrogância, que tolice! Pessoas assim estão cortejando o pior de todos os perigos e parecem não perceber isso. Um homem de Deus, um escritor, ele comenta ainda que, como em tudo mais, aqui também, o nosso Senhor Jesus é o próprio exemplo, é o exemplo que devemos seguir. Após o seu batismo e tentação no deserto, ele voltou para Nazaré. E no sábado, foi à reunião na sinagoga, como era seu costume, diz a palavra. Era a prática do nosso Senhor tomar parte com o povo de Deus no local de adoração ao qual ele pertencia, no seu contexto social. Esse, que acima de todos os outros, era agradável a Deus em todas as coisas, esse, que é o homem supremamente perfeito, sem pecado, sentiu que mesmo ele não podia negligenciar a prática regular de um culto comunitário, de uma reunião com seus irmãos, de uma adoração junto à igreja. A despeito das imperfeições, da falta de vivacidade e de que tudo ali era indigno dele, Cristo viu o culto público como uma provisão divina para ele mesmo. Mesmo o nosso Senhor precisava disso, e nisto foi fiel. Vamos à igreja porque é bom para nós, porque precisamos dela e porque Deus nos ordena a fazê-lo. A nossa participação nas reuniões públicas tem muito a nos oferecer, quer saibamos ou não. Não podemos viver sem esses encontros, e a nossa atitude para com eles fala muito sobre nós.
a nossa atitude para com a igreja reunida, a nossa atitude para com uma reunião de adoração, a nossa atitude para com uma reunião de oração, a nossa atitude para com uma reunião de ensino, a nossa atitude para com uma reunião onde a palavra é ministrada, a nossa atitude, desejos ou não, a nossa atitude para com os nossos irmãos, para com a vida da nossa comunidade em igreja, com a reunião em comunidade da nossa igreja, fala muito sobre nós. A maneira que você lida com a sua igreja, a maneira que você lida com a igreja a qual você faz parte, a maneira que você lida com a reunião da igreja a qual você pertence, fala muito sobre você. Pense nisso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.